Salve, salve galerinha! Mais um dia aí. Hoje tem um assunto muito especial aqui no vídeo que eu trouxe para vocês. Muita gente me pergunta como eu dou aula de certificação, como eu gosto muito da área de investimento, como a gente tem conteúdo constante aqui e também lá no Instagram. O pessoal me pergunta qual a maneira mais fácil para passar na prova de certificação. Ou o pessoal pergunta lá, como é que eu faço para conseguir CPA 10, CPA 20, o CEA ou qualquer outra certificação do mercado financeiro. Por isso, hoje eu tirei um tempinho para justamente trazer para vocês algumas dicas que me ajudaram a passar na prova de certificação. Ajudaram a mim e diversos outros alunos que já participaram do nosso preparatório de CPA 10, que foi ao vivo aqui no YouTube. Vários que já passaram na prova e me avisaram utilizaram basicamente a mesma técnica. E aí vamos aos detalhes. Primeiro de tudo, não adianta copiar ninguém. Ninguém é igual, nenhum ser humano é igual ao outro. Isso é psicologia, isso é simples, é fácil de você identificar. Mas professor, como é que eu faço então? Primeiro passo, entenda como você aprende. Qual a forma que você aprende mais fácil? Você aprende bem lendo? Ótimo, baixe uma apostila e leia. Aprenda através de apostila. Você aprende bem ouvindo? Ouça podcasts, ouça diversas aulas aqui no YouTube mesmo. Fique ouvindo as aulas. Aprenda através da audição. Você aprende escrevendo? Assimile, pegue a apostila, veja vídeos e escreva tudo aquilo que você está vendo. Você é visual? Você consegue através de vídeos? Também utilize essa técnica, essa ferramenta. Esse é o primeiro passo que você vai ter aí para passar na sua certificação. Conheça a si mesmo e saiba como você vai aprender. Beleza, já sabe a forma que você aprende mais fácil? Facilitou o caminho, agora é bem mais tranquilo. E agora, se prepara para algumas dicas que eu vou dar. A primeira delas é o seguinte, ninguém é igual a ninguém, então esqueça aquelas regrinhas prontas. Você não vai aprender da forma como seu colega de trabalho, como seu amigo, como seus irmãos. Ninguém é igual a ninguém. Quer um exemplo bem fácil? Eu sou completamente fora da casinha. A minha mulher vivia reclamando porque na época da faculdade eu estudava para algumas provas assistindo ao jogo de futebol do meu time na quarta-feira à noite. Tem condição de fazer isso? Eu conseguia me concentrar nas duas situações. Óbvio, deixava o volume da TV mais baixo, certo? Daí, quando tinha um lance importante, parava tudo que eu estava fazendo e ia olhar para a TV. Quer dizer que isso vai dar certo para todo mundo? Óbvio que não. Tem gente que precisa de silêncio absoluto. Tem gente que vai conseguir estudar muito bem de manhã. Tem gente que vai se dar muito bem à noite. Eu, particularmente, prefiro estudar à noite, até porque existe uma grande vantagem quando você estuda à noite, que na hora que você vai dormir, você transfere aquele conhecimento que você acabou de receber da sua memória de curto para a sua memória de longo prazo. Então isso vai facilitar bastante aí no entendimento e não somente na decoreba, certo? Então essa é a primeira dica. Segunda dica, crie um método de estudo. Existem aí diversos métodos que já se mostram eficazes, mas o principal é você ter consistência, você ter constância. E eu vou dar uma dica específica que eu sempre utilizei na minha prova e que vários especialistas, vários psicólogos também dizem que facilita bastante no momento de você estudar. Então é o seguinte, pegou o material, seja em vídeo, áudio ou mesmo uma apostila, estude em módulos. Faça um planejamento, tenha um planner, um calendário e comece. Segunda-feira à noite, você estudou o módulo 1. Logo após você ter tirado um tempo para estudar, pegue questões daquele módulo e responda. Assim você consegue transferir aquele conhecimento que você adquiriu lendo, ouvindo ou assistindo para a prática, através de resolução de exercícios, certo? Essa aí foi a segunda dica. Terceira dica, depois que você tiver feito todos os módulos, sempre fazendo um pouco de exercício após esses módulos, resolva uma prova completa. Professor, não tem prova completa. Ambima não divulga a última prova? Óbvio que não, o banco de dados dele é gigantesco. Mas existem diversos sites
que tem simulados e você consegue aí simular lá 50, 60 ou 70 questões, dependendo da prova que você vai fazer. E lembrando, eu fiz isso em CPA 10, CPA 20, CEA, e isso está comprovado psicologicamente que funciona. Mesmo as pessoas não sendo iguais, mas normalmente você consegue transferir o conhecimento de curto para longo prazo, você consegue assimilar quando você segue essas dicas. Então, terminou essa parte, você simplesmente resolve um simulado completo. Viu o resultado que você teve ali? Aí é hora de olhar para as suas principais falhas. Quais os pontos que você teve mais dificuldade? Onde você teve maior número de erros? E aí retorna e estuda aqueles módulos onde você teve maior dificuldade, onde você errou mais. Chegou nesse ponto, voltou a fazer simulado, tá bem, agora é o pulo do gato. O pulo do gato agora é o seguinte, quando você terminou de estudar todos os módulos que você tinha dificuldade, você vai se preparar para marcar a sua prova. Marque a sua prova, pague a inscrição e aí, nas últimas semanas, nos últimos dias, somente simulados para você entender na prática, porque você já estudou individualmente cada módulo, você já retornou para aqueles que você tinha mais dificuldade, agora é hora de prática, é hora de você ir para o corpo a corpo. Marcou a prova, vai agora somente para simulados. 1, 2 semanas, depende aí quanto tempo você conseguiu marcar a prova, até lembrando que nesse momento as provas estão suspensas aí por conta da pandemia, mas não desanima, daqui a pouco retorna. Agora, uma penúltima dica para vocês, que essa é muito valiosa. Eu já falei que o banco de dados da Ambima ele é gigantesco, são mais de 10 mil questões. E infelizmente o nosso cérebro ele nos prega inúmeras peças. Uma das peças que o nosso cérebro nos prega é a decoreba, involuntária e inconsciente. Quando você começa a fazer muitos simulados, o seu cérebro começa a decorar algumas questões. E você vai ver que diversos simulados que você encontra, principalmente gratuitos na internet, eles têm questões repetidas em todo o simulado. E aí você já começa a decorar. E aquele simulado que inicialmente você levava 1 hora para fazer, você começa a levar meia hora. Aquele que você demorava 1h30, você faz em 45 minutos. E aí é o seguinte, cuidado porque o teu cérebro está te pregando uma peça. Esse é o momento que você tem que tomar bastante cuidado e aí é onde eu digo, faça simulados de várias escolas diferentes, de vários professores diferentes. E sempre que você conseguir, óbvio, escute questões comentadas, que aí você vai entender o motivo de uma alternativa correta ou uma alternativa incorreta. E agora aquele merchanzinho básico, porque toda terça-feira nós temos aqui no canal correção de questões ao vivo. E essa é a metodologia que nós utilizamos, explicar cada detalhe. Inclusive dá uma olhadinha porque aqui ó, tem o link que te leva para assistir a todas essas questões aí que nós já fizemos no passado. Já foram 9 semanas em que nós corrigimos aí dezenas de questões para que você entenda o conteúdo de CPA 10, CPA 20. E agora sim, a última parte, e não menos importante, pelo contrário, eu acho que é a mais importante, é relaxa. Relaxa, porque se você for para sua prova muito tenso, você já tem uma pressão muito grande ali. Você gastou dinheiro. Eu sempre pensava assim, caramba, se eu não passar nessa prova, infelizmente eu estou jogando dinheiro fora, eu estou rasgando dinheiro. E aí você se coloca uma pressão muito grande. Infelizmente é uma realidade. E aí é a questão de você ir para sua prova mais tranquilo. Uma vantagem é quando você não é obrigado a ter a certificação. Se você ainda não é obrigado, se você está se antecipando porque você quer entrar no mercado de trabalho ou porque você quer uma promoção e aquela certificação ainda não é obrigatória para você, é bem mais tranquilo. É uma pressão a menos que você vai ter. Então vai, faz a prova com tranquilidade. Cara, dá bastante tempo para você fazer qualquer uma das provas. CPA 10 são 50 questões, a 20 são 60 questões. E aí o CEA é um pouquinho mais pesado, são 70 questões e tem bastante cálculo. Mas ainda assim você faz com bastante tranquilidade todas as questões. E agora vamos para um plus aqui, que é o seguinte.
toda questão vale a mesma pontuação. Empacou em uma questão, pula, segue em frente, depois, lá no final, você vai ter tempo de voltar para ela. E agora uma dica que eu sempre fiz e, como eu disse, sempre deu certo, porque felizmente, estudando sozinho, sem nenhum curso pago, eu consegui passar nas 3 certificações na primeira prova, certo? A minha dica é a seguinte: além dessa tranquilidade, faz todas as questões, depois você volta naquelas que você teve dúvida. Eu particularmente voltava e olhava todas as questões. E por último, aproveitando o papel e caneta que eu tinha ali, eu pensava o seguinte: para eu passar nessa certificação eu preciso de 70% no mínimo. E aí eu começava a contar quantas questões eu tinha certeza que estavam corretas. E aí quando eu alcançasse aquela marca dos 70%, que eu tinha certeza, eu sabia que ainda tinha uma gordurinha aí para queimar algumas questões que poderiam estar certas, daquelas que eu tinha dúvida, mas eu simplesmente finalizava a prova, porque eu já tinha feito, refeito e estava conferindo uma terceira vez. Mas tudo isso tranquilo. A hora que eu precisava, ia no banheiro, tomava uma água, dava uma esticada, uma espreguiçada, porque isso vai fazer toda a diferença na sua prova. A sua mente, ela é o seu maior aliado ou o seu maior inimigo. No restante, conte conosco aqui. A ideia é que você entenda de mercado financeiro, entenda de certificações e não simplesmente decore para fazer uma prova, porque o seu futuro, a sua promoção, com certeza depende disso. Então, continua conosco, acompanhe o nosso conteúdo aqui diariamente e se inscreva no canal. Um abraço, a gente volta com mais conteúdo de certificação durante toda a semana e também todos os dias tem o nosso Morning Call, o que esperar do mercado. Abração, até a próxima, tchau, tchau!